O Final Level Cast está de volta para mais um episódio e hoje a gente vai fazer aqui esse episódio que a gente ama, né, Márcia? Que é um episódio sem pauta, né? Vamos falar o que tá no nosso coração. Exatamente. Como é que você tá, Márcia? Agora eu tô muito bem, como sempre, né? A gente chega mal e sai bem. É a energia do Final Level Cast. Mas agora eu tô bem. Eu gosto muito dos episódios sem pauta porque eu olho e falo assim, meu Deus, é sem pauta, eu não tenho nada pra falar. E aí a gente sai daqui pensando assim, esse episódio podia ter umas 3 horas, porque eu falei pouco. É verdade. Então eu gosto muito dessa experiência. Bom, a gente tá aqui hoje também com o nosso querido Cardoso. Cardoso, como é que você tá, cara? Tá animado pra falar hoje? Senti que você tava meio cansado antes da gente começar a gravar. Ah, deu rec aqui, eu já fico animado, né? Muito bom conversar com os nossos queridos ouvintes. Agora eu tô feliz. E você, Daniel, como é que você tá? Né? Morreu. Olha, essa risadinha que vocês ouviram aqui agora... O coelho tá com a voz grossa. É, coelho tá esquisito. O que aconteceu com ele? Alguém dá uma pastilha pro coelho. Como nossos ouvintes já conhecem o nosso Sem Pauta, né? O Sem Pauta é um programa que a gente faz só entre a gente aqui, né? Normalmente a gente não traz um convidado e tal. Então a gente está aqui entre a gente, né? E hoje nós estamos com um novo membro aqui do Final Level Cast que tá substituindo o Rodrigo Coelho pra sempre, se Cardoso for ouvido aí pelos deuses. Guilherme Dias, bem-vindo mais uma vez aqui, cara. Olá. Bem-vindo não, né? Porque agora é da casa. Pô. Gente, eu quero só dizer uma coisa aqui. No meu novo mandato agora... Mandato. Quero dizer que será proibido falar de jogos Nintendo nessa casa, entendeu? Porra, graças a Deus do céu. Nossa, olha o Cardoso. Nada de Nintendo Switch, nada de Mario, nada de Zelda. Acabou. Acabou esse negócio de Nintendo aqui. É essa mudança que eu prometo de imediato. Pokémon não pode, não? Por mim, ok. Eu tô me sentindo um pouco triste. A gente pode voltar atrás ainda? O Dan não tá concordando muito, mas ele tá se sentindo pressionado aqui. É que o Dan, ele fica muito educado durante os episódios, né? A gente tá aqui antes da gravação, ele tá aí xingando e falando com o tom de voz mais grave e começa, sejam bem-vindos ao Final Level Cast, tudo felizinho, simpático, né? Aí, assim, eu entendo que por dentro ele tá morrendo, mas sim, Dan, vamos acabar com os jogos Nintendo. Assim, tem outras coisas. Tem Sonic, tem coisas nostálgicas, tem coisas felizes também pra gente jogar em outras plataformas. Quero agradecer mais uma vez o convite de vocês por estar aqui, sempre um prazer e feliz também de estar falando com pessoas durante as minhas férias, né? Porque eu tô em casa de férias, então eu tô meio isolado, geralmente só falo com as pessoas do meu trabalho, e aí eu arranjei isso pra fazer, que é conversar num podcast. Ah, então todas as férias do Guilherme Dias tem que ser Final Level Cast todo dia, isso. com dia, sabe? Enquanto ele estiver de férias, ele faz parte da equipe. Aí, ó. Exatamente. É uma boa coisa. Uma boa solução. Eu acho excelente. Inclusive, essa ideia de botar ele no lugar do Coelho também, né? Acho que o Cardoso não vai se opor, né? Eu tô felicíssimo. Pode ver. Novo membro da casa. DNM, perdeu, porra. Agora o Guilherme Dias é nosso. Acabou. Briga. Guerra vai saber da minha carta de demissão pelo podcast aqui, ó. Bom, gente, brincadeiras à parte, Guilherme Dias tá aqui com a gente hoje pra fazer esse Sem Pauta. O Coelho não tá aqui com a gente. Sentimos muito sua falta, Coelho, se você estiver ouvindo. Um beijo pra você. Mas daqui a pouco tá de volta. Inclusive, já saiu o episódio do Metroid. Coelho já tá, né, nas estrelas aí com o Metroid. E hoje a gente vai fazer mais um Sem Pauta. A gente vai trazer aqui vários assuntos. Vamos conversar bastante. Guilherme também está trazendo aí seus assuntos, né, pra gente conversar. Mas antes da gente partir pro nossa pauta vale tudo aqui, a gente vai fazer, como sempre, o nosso cuidados da pandemia aqui, o nosso alerta Mass Effect de cuidados da pandemia. Inclusive, Márcia, no último episódio que a gente gravou, que você não tava com a gente, senti sua falta de dando o papo reto aí pro pessoal. É um momento crucial do episódio eu falando sobre pandemia. Eu acho que vocês deviam ter me chamado só pra falar e eu ir embora. Eu senti falta de falar. Semana passada, quando deu o horário da gravação, eu senti uma coisa dentro de mim, uma vontade de falar pras pessoas se cuidarem. Então, eu senti aqui também falta. Então, hoje eu vou falar o mesmo que eu falo todas as semanas quando eu participo do episódio, que é... A pandemia ainda não acabou, gente. Mil desculpas de ter que trazer essa notícia, mas é verdade. Então, a gente precisa, sim, continuar com todos os cuidados que a gente tá tendo durante esses anos infinitos. E, principalmente nesse momento, o mais importante, o mais crucial é, assim que possível, você se vacinar com a primeira dose e com a segunda dose. Mas também não é, né, tomou vacina e acabou, tá liberado tudo. Continue com todos os cuidados. O uso de máscara é essencial, é muito importante, mesmo já vacinado. A gente aqui gosta muito da PFF2, porque ela veda muito bem o rosto e tudo mais, mas se você não tiver condições de ter uma PFF2, apesar dela não ser uma máscara cara, ela é praticamente o mesmo preço de algumas de pano, então o valor não é muito diferente. E ela é fácil de conseguir também. Mas enfim, se você não quiser, não gostar, incomoda, enfim, use a máscara que você tiver disponível, tenta dar preferência
preferência por máscaras de um material melhor, tecidos de algodão. E presta atenção se veda o seu rosto por completo. Nariz e boca é essencial ficar dentro da máscara. Pelo amor de Deus, não ande com o nariz pra fora. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E também, muito importante, o cuidado com a higiene das mãos. Seja com água e sabão ou seja com álcool em gel aí durante os momentos que você estiver fora de casa. Por favor, se cuidem, porque a gente gosta muito de saber que tem pessoas ouvindo a gente, pessoas saudáveis ouvindo a gente. E a gente também quer ficar saudável e quer que todo mundo fique saudável. E quanto mais a gente se cuidar nesses momentos que a gente já tá vendo uma melhora muito boa com o passar do tempo, com o avanço da vacinação, mais rápido isso tudo tende a acabar e voltar ao mais normal possível que a gente puder ter daqui pra frente. É sobre isso. Inclusive, eu tomei minha segunda dose, olha só que alegria. Tô super feliz, cara. Super aliviado. Bem que eu senti o sinal do 5G mais forte hoje aqui. É, né? Pô, o microfone também parece que tá melhor, né? A coisa melhorou, assim. É, tá tudo diferente e agora faz sentido. O Dias também já tomou as 2 doses, né, Dias? Já. Foi em setembro eu tomei minha segunda dose. Que beleza. Aí, ó, tá Faz todo mundo tempinho. aqui, ó, 100% 5Gzado. Sinal no máximo, no talo. Bom demais. Inclusive o Coelho, que não tá aqui com a gente, também já vacinou, né? Ele é aqui do Rio. Vacinou na mesma semana que eu. Bom demais. Então, gente, se vacinem, cuidem-se, ouçam a Márcia, porque a Márcia é a voz da razão aqui do Final Levelcast. Isso mesmo. Você pode não concordar comigo em outras coisas, mas nos cuidados da pandemia eu estou 100% certo, então pode me seguir. Exatamente. Agora, sobre o Donkey Kong Tropical Freeze, aí eu já não sei se a Márcia tá Aí assim. é complicado, né? Eu estou 100% certa também, mas tudo bem. Foi só pra aproveitar que Guilherme Dias tá aqui, a gente não pode, né? Não falar. Ué, Guilherme Dias, a gente não iria mais não falar de Nintendo? A hipocrisia comeu solta. Aqui, ó. É verdade, eu não gosto de Nintendo. Eu não gosto de Nintendo, tá proibido jogos da Nintendo. Todos eles. Você tá sozinho agora, não. A Nintendo tem que acabar, será? É Porra, isso. por favor, meu bolso não aguenta mais. Bom, então, bora lá, vamos pro nosso papo. Vamos lá, Cardoso? Vamos nessa. Você não vai fazer o tururu? O Coelho não tá aqui, cara. Pô, o Guilherme Dias tem que fazer. Tururu. Aí, perfeito. Perfeito, excelente. Melhor coisa. Olha, antes da gente ir direto pros nossos temas aí, né, que a gente separou aqui umas coisas pra gente falar, eu queria puxar um tema aqui que eu e o Cardoso, a gente tava conversando esses dias e, bom, acho que a internet inteira tava conversando quando veio a notícia lá de que o God of War finalmente vai chegar no PC, né? E aí surgiu todo aquele choro lá da comunidade sonista do lado das trevas, reclamando sobre essa perda da exclusividade. Cara, eu vi o pessoal falando no Reclame Aqui que ia processar a Sony porque na capinha do jogo God of War vem escrito apenas no PlayStation, né? E aí agora não é mais apenas no PlayStation. Eu queria ouvir um pouco do Guilherme Dias, cara. Não sei se você tem uma opinião muito formada sobre isso. O que você acha dessa história toda aí, desses exclusivos da Sony indo pro PC? Você já assistiu Máquina Mortífera? Assisti. É, então, tem o Mortag lá, né, que é aquele personagem do Danny Glover. Chega vários momentos do filme e fala, I'm too old for this shit. Tipo, eu não tenho mais idade pra lidar com certas polêmicas, com certos assuntos que a galera da comunidade traz. Porque é de uma estupidez tão grande que você fala, não, é pegadinha que as pessoas estão discutindo isso. Eu acho que, assim, terapia é importante. Em vários casos a gente viu que são casos que pessoas que precisam ser encaminhadas, de fato, um profissional de psicologia, né, de psicanálise, talvez até um psiquiatra, porque não tem condição. Eu não sei qual parte disso é, de fato, uma comoção genuína ou se tem, de fato, um negócio só pra gerar puramente engajamento, né, algo fake ali. Mas é de uma estupidez tão grande que eu não sei por onde começar. Gente que tirou foto lá dos jogos no lixo. Eu vi isso aí. Né? Isso aí que você mencionou do Reclame Aqui. Eu botei o meu Death Stranding na sanduicheira porque ele foi pro PC. Foi por isso também. Ai, gente, é de uma estupidez tão grande. É aquele tipo de coisa assim, sabe quando você chega no final da adolescência, tá entrando na fase adulta, e você vê às vezes as crianças pré-adolescentes com os papos, e antigamente você meio que se metia, que tava discutindo junto, e você fala, não, eu sou só criança, é só, sabe, eu já passei dessa fase. E aí eu olho certas discussões, inclusive era um dos temas que eu ia propor, acabei desistindo de propor ele aqui, é isso, é discussões que eu não aguento mais. E ver essa galera se comovendo por causa de um negócio tão idiota, porque as pessoas não estão perdendo nada com isso, sabe? Você tá com o seu jogo lá, ele tá na tua plataforma. Qual que é a tua de chorar por causa disso, sabe? Eu não entendo. Porque mais gente vai poder jogar. Sim. É você reclamar da alegria do outro, basicamente, né? Assim, eu vi muita gente muito feliz, sabe? Pessoas que, tipo, não têm um PlayStation, né? Tanto o 4 quanto o 5, e não tiveram acesso a esse game, também não tiveram acesso aos Uncharted, por exemplo, né? Que vão também chegar no PC. Já teve o Horizon e teve o próprio Death Stranding. Days Gone também. É verdade. Sempre esquece, né? Esse aí você sempre esquece.
Não foi maldade dessa vez, foi sem querer. Desta vez. Teve o Journey também, né? Que foi um que inicialmente era exclusivo do PlayStation, depois foi pra PC. Enfim, vão ter outros jogos provavelmente saindo e a galera fica feliz, porque, assim, não é o meu caso. Eu tenho um PlayStation em casa, mas se eu não tivesse e eu fosse um usuário de PC, eu ia estar comemorando, pô. O God of War foi o jogo do ano da época que ele saiu, é um jogo super elogiado, né? E, tipo, é muito esquisito você ver a galera com raiva da felicidade da outra galera que, tipo, divide um prazer ali com essas pessoas, sabe? Deveria existir uma conexão e não existe, é só farpa e ódio. Se for pra comentar sem sarcasmo, eu vou tentar fazer um esforço muito grande aqui, mas vamos lá. Eu vejo essa coisa da exclusividade acabando, né, com muitas aspas, que ela continua nos consoles, com duas perspectivas. Primeira perspectiva de profissional que trabalha cobrindo games. Então, pra mim, é como profissional observando como a Sony se comporta, como ela tem lidado com o mercado, qual é o modelo de negócios dela. É aquela coisa, ela tá vendo a concorrência, no caso da Microsoft, fazer isso no PC há um bom tempo, transformando o PC parte do seu ecossistema, transformando quase que o PC como uma extensão, né, daquilo que os consoles são. E aí ela, a gente tem esses jogos aqui, estamos perdendo de ganhar dinheiro com essa parada. Vamos mandar uns jogos catálogos pra lá? Não os lançamentos. Vamos manter o valor da marca PlayStation nos consoles, mas vamos mandar uns jogos que já deu tudo que tinha que dar nos aparelhos PlayStation pro PC e ver o que rola. E é isso que ela tá fazendo pouco a pouco. Então, a gente tá vendo, né, várias coisas ali no catálogo, grandes hits, chegando ali no PC, e pra mim isso faz muito sentido. Eu acho que é bastante inteligente da parte dela. A outra perspectiva é como usuário. Eu sou jogador de console, né? Eu tenho Steam, eu tenho um monte de jogos na minha biblioteca, mas eu não gosto muito de jogar no PC. Mas como uma pessoa que tá na comunidade, eu falo aquilo que você falou, né, Dan? Que bacana que as pessoas que não tiveram acesso porque jogam apenas no PC, ou tem, sei lá, um Switch, um PC, ou um Switch, um Xbox, ou estão no PC, enfim, pessoas que têm um PC de alguma forma na sua coleção, elas vão ter acesso a esses grandes hits do PlayStation e, cara, tá tudo bem, assim. É que eu não entendo, eu realmente não entendo. As coisas de guerra de console é de uma pequenez tão grande, é uma parada que eu acho que eu já superei tanto ter brigado, né, inclusive com algumas das pessoas dessa corja que se metem nessa coisa de torcida organizada de console, que é uma coisa ridícula. E assim, eu não consigo nem discutir muito porque é muito patético. Desculpa usar aqui um palavreado um pouco mais incisivo, mas eu acho muito patético. Se você tá ouvindo e está se sentindo ofendido, eu recomendo de verdade, assim, uma terapia ou tipo, vai praticar um esporte, sai de casa um pouco, porque a vida é muito mais que isso, meu amigo. Que bonito. Eu gostei muito de tudo que Guilherme Dias falou. Palavras duras, mas verdadeiras. Eu achei de uma educação, porque se fosse pra eu elaborar esse pensamento, porque eu acredito que a gente pensa meio que igual, eu não seria tão polida. Não, na hora que ele falou, não, você é duro, eu falei, caraca, o cara vai começar a xingar. Não, ele foi de uma educação. Agora, o cara foi um gentleman. É. Cara, porra. É que eu não estou no meu podcast, no Guilherme Dias Cast, né? Eu tô no podcast de convidado. Aí a gente tem que ser um pouco mais polido, né? A gente usa a classificação livre, né? Pra usar o palavreado, mas enfim. Mas eu acho que essas discussões meio que cíclicas, né, da internet, elas todas têm mais ou menos a mesma base. Uma incoerência lógica que é incrível. Essa discussão de exclusivos, é console war, é modo easy. Pra mim é tudo a mesma base. É tudo gente que parece que se sente superior por ter alguma coisa que outras pessoas não têm, sabe? Seja eu tenho um Xbox, você tem um PlayStation, seja eu posso jogar esse jogo, você não pode, seja eu jogo no difícil e eu sou melhor que você. Então, assim, são discussões que quanto mais a gente abre, a gente só tem a ganhar, né? Mais pessoas tendo acesso a esses jogos, mais plataformas dando suporte a esses jogos, mais modos de dificuldade nos jogos, a gente só agrega mais gente. Então, isso meio que tira uma exclusividade das pessoas que se acham melhores por isso. É, de alguma maneira eu acho que essa galera só quer uma certa manutenção do seu privilégio ali, sabe? Se você vê esse público, a maioria são caras brancos, héteros e, tipo, muito coroa, o que eu achei muito esquisito, tipo, muita galera velha tendo esse tipo de pensamento, então, tipo, é muito uma galera que quer, sei lá, alguma manutenção do seu privilégio ali de poder gastar 4 mil reais num videogame e o jogo só lançar pro videogame dele que custa 4 mil reais, sabe? É porque fica implícito, sabe? O que é mais esquisito é que o negócio continua ali, ele vai continuar jogando. Mas você perde o status, né, amigo? Exato. Porque, por exemplo, eu joguei o God of War. Você sabe que a pessoa jogou num PlayStation, e aí, mas se, sei lá, ela falar que jogou na época, você sabe quanto que custava um PlayStation na época. Enfim, tem um status ali. Sim. A partir do momento que é um jogo que tem todas as plataformas, na Steam custa 20 reais, no PlayStation custa 200, o que às vezes meio que acontece, você não sabe dizer quem que pagou 20 e quem que pagou 200. Então, a pessoa perde esse status de cara, né? Vocês lembram quando o Instagram lançou que ele era um aplicativo exclusivo do iPhone? Ah, eu tava pensando nisso agora. E que rolou um chororô da galera do iPhone quando ele chegou no Android. É sempre assim. Existe essa coisa também, é muito
doido esse mundo paralelo de fã de marca de celular, né? E aí a galera que briga em fórum de site de tecnologia por causa disso e tal. E eu lembro que foi muito bizarro pra mim acompanhar aquilo. Tipo, eu tinha Android, né? Assim, não tava doido pelo Instagram, achei que legal vai chegar. Mas foi meio que naquela época que eu comecei a me interessar por jornalismo e tecnologia, né? Foi muito engraçado ver isso. Na minha cabeça não entrava. Como assim? A galera tá puta porque o aplicativo vai chegar pra outra plataforma. Não sei, na minha cabeça não entra, não consigo entender. É perder status. Pra mim, eu acho que é a única coisa que faz sentido. Só que assim, as pessoas não vão admitir isso. Eu acho impossível conseguir ter um diálogo honesto com pessoas que fazem isso. Mas eu realmente gostaria de perguntar pra uma dessas pessoas entender o motivo que elas contam que é. Porque no fundo mesmo, não vai ser os motivos que elas estão dando. Eu realmente queria entender a linha de raciocínio dessas pessoas. Porque pra mim não faz nenhum sentido além da perda de status. Eu acho que é bem por aí. E é bem sem sentido mesmo. O que eu vi, assim, de alguns... Eu tenho esse problema patológico de ficar lendo comentários em notícias, né? Depois você fica deprimido e você não sabe por quê. Pois é, né? É o combustível aí, né? E aí eu fico lendo os comentários e são sempre muito parecidos, né? E é essa coisa de, se eu soubesse eu não teria comprado um PlayStation. Beleza, cara. Você ia esperar 4 anos aí para jogar o seu God of War? Porque é isso, né? Os jogos estão saindo com um espaço muito longo. Não é como se estivesse ferindo esse seu desejo louco aí. Mesmo que fosse também, você ia poder jogar de qualquer jeito, sabe? É muito louco, cara. É muito maluco. O Gui, ele falou lá atrás, né? Sobre o ponto de vista de quem trabalha com games e tal. E até olhando friamente, me parece uma estratégia que é muito positiva pra Sony, em termos financeiros, né? Não é à toa que God of War ficou em primeiro de pré-venda no dia que foi anunciado lá no Steam. Cara, isso, se eu não me engano, isso aconteceu com o Days Gone. Sim. Que é um jogo que no PlayStation foi super, assim, pelo menos na minha memória, foi bem mal recebido pelos fãs, assim, tipo, a galera não gostou muito do jogo, sabe? Eu sei que tem muita gente que gostou, tá? Pelo menos da minha bolha, da galera que eu acompanhei, assim, eu vi muita gente não curtindo. E no PC ele foi recebido de uma forma completamente diferente. Então, a Sony, ela tem uma oportunidade de ganhar dinheiro durante aquele período em que o game tá apenas no PlayStation, e depois ela tem uma nova oportunidade de ganhar mais dinheiro cobrando preço cheio no jogo, porque se eu não me engano o God of War tá saindo... R$200. Por R$200, é isso? Porra, tipo, hoje você compra a mídia física, por exemplo, desse God of War por, sei lá, 50. Não, e ele tá na Plus Collection. É que aí é só pra quem tem o PS5, né? É verdade. É um número bem menor, assim. Só um adendo, assim, pra minha última contribuição pra essa discussão. As pessoas esquecem também que estender a venda dessas propriedades intelectuais pro PC é positivo também pro usuário do PlayStation 4. Porque, beleza, a gente falou de grandes hits como God of War, como Horizon e tal, mas o Days Gone, que foi o primeiro teste deles, é um jogo que, não é que ele foi um fracasso, mas ele ficou abaixo das expectativas da Sony. Ele demorou muito tempo pra fazer, tanto que por isso que eles meio que negaram, né, ao pessoal da Band Studios fazer uma sequência. Isso saiu na mídia há alguns meses atrás. Então, assim, você vê casos de jogos que não venderam bem, ou que não venderam de acordo com o esperado no PlayStation 4 ou no PlayStation 5 e depois eles migrarem pro PC ganhando uma sobrevida, isso é mais dinheiro chegando pra franquia e mais incentivo pra Sony ou pros estúdios envolvidos investirem em sequências, em manterem a franquia viva. Então, se você gosta de um jogo, sei lá, God of War não vai ter problema com isso, que é um jogo que vende muito bem, né? O Horizon também não. Mas pode rolar, sei lá, com talvez um The Last Guardian, caso venha chegar depois no PC, né? Sabe? Pode ser uma chance pra essas franquias ganharem uma sobrevida. Elas vendendo durante mais tempo, né? Não sei se vocês acompanharam, a Capcom falou algumas semanas que ela vai estender a estratégia dela e o PC vai começar a ficar pau a pau em prioridade com os consoles. Qual foi o motivo? Jogos que ela começou a lançar coisa de 5 anos atrás no PC começaram a vender muito bem. Tem um termo que eles usam nos Estados Unidos chamado Legacy, que é o jogo que você lança e com o passar dos anos ele vai vendendo de pouquinho em pouquinho até acumular um monte. É meio que o catálogo. E o Resident Evil 7, que foi lançado em 2017, vendeu todos os anos de 2017 a 2021, no mínimo 1 milhão de cópias no PC por ano. Então, você imagina quão vantajoso é pra empresa. E todo mundo ganha com isso, com o jogo chegando em outra plataforma. Isso é uma coisa de que é melhor sobrar do que faltar. Porque se tá sobrando e você não gostou, é só você, tipo, não chegar perto, não compra, não joga no seu PlayStation, enfim. E agora, se não tem, você tá, tipo, privando um monte de gente e ainda tem todas essas outras questões, que é dinheiro envolvido, porque se tem mais dinheiro e se tem também mais publicidade em cima da coisa, porque cada relançamento desses, o jogo volta a ficar com o holofote que ele tava uns bons anos sem. Então, todas essas coisas, tanto no campo financeiro, quanto no campo de marketing, publicidade, etc., só traz benefício pras pessoas que gostam daquele jogo. Sim. E as pessoas que, sei lá, não gostam, não faz diferença nenhuma na vida delas. E você ajuda a manter a chama acesa também, né? Tipo, o Horizon, por exemplo, ele saiu no PlayStation 4, e aí, há não muito tempo, se eu não me engano, antes dele sair no PC, ou talvez um pouco depois, eles deram o jogo na Plus. Não só na Plus, ele saiu
e um dia de aniversário dele, pra qualquer um que tivesse PlayStation account lá, ele saiu de graça. Era isso, eu achava que era só pra assinante, eu não lembrava que era pra todo mundo. Eles deram o jogo, então assim, as pessoas voltam a jogar, quem não tinha, baixa o jogo, aí sai no PC, aí sai um patch de atualização agora pro PlayStation 5 lá, que deixou ele rodando a 60 FPS e 4K, né, alguma coisa assim. Então assim, você vai mantendo esse jogo sempre relevante, né, e aí daqui a pouco sai o 2 e tipo, teve um novo boom de pessoas jogando porque ele foi dado pra assinantes ou porque ele saiu pro PC. Então assim, é aquele tipo de jogo de história que saiu naquele ano ali, todo mundo jogou muito, daqui a 2 anos nem todo mundo tá jogando mais, mas se você tem essas estratégias, o jogo sempre volta a ser falado e se mantém relevante, sabe? O Psychonauts 2, por exemplo, que é um jogo que todo mundo tá falando que é um dos melhores do ano, né? Pra mim é o meu GOT até agora, e de muitas pessoas que eu vi conversando com a comunidade. É um jogo que, obviamente, teve vários fatores que tornaram a existência dele possível, mas um desses fatores foi o relançamento do jogo, que só tava preso lá no Xbox original, no PS2, no PC em 2015. Então, tipo, trocentos anos depois, 10 anos depois exatamente, a Double Fine lança ele no PC, ele ganha toda uma nova galera de fãs, uma nova base instalada de fãs, e depois isso ajuda a motivar a Microsoft, né, quando compra a Double Fine, ajudar a financiar esse projeto, né, ajuda a própria Double Fine também a ter pessoas interessadas. Então, gente, todo mundo ganha. Você não precisa guardar o brinquedo só pra você, não. Pare de ser uma criança mimada. Faça terapia, pelo amor de Deus. Já pensou se Guilherme Dias fosse exclusivo do Ping, não pudesse estar aqui com a gente agora? Olha só que coisa horrível. Estaria aqui como Guilherme Guias, fazendo sotaque. Disfarçado, assim, E né? aí, pessoal, tudo bem? Sou amigo do Dan e do Coelho lá do Rio de Janeiro. Vim aqui pra falar sobre videogames com você. Péssimo seu sotaque, cara. Essa é a pior imitação de um sotaque carioca que eu já vi. Eu demorei muito tempo pra entender que era um carioca. Mas ninguém nunca ia desconfiar, Guilherme. Ninguém. Nunca. Eu acho que você pode fazer isso. Inclusive, Zabuzeta, se quiser cortar essa parte aí, pra não humilhar o Guilherme com a gente falando sotaque. Corta não, por favor. Não corta não. Falamos bastante sobre esse assunto insuportável aí dos exclusivos. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Back 4 Blood, Márcia. Eu sei que você tá querendo falar sobre esse jogo e eu quero que você abra o seu coração. Eu quero falar. Então fale, por favor. Eu nem sei o que eu quero falar, mas eu quero falar. Eu acho que eu quero começar falando que eu não jogo jogos online, multiplayer, com meus amigos, ou com estranhos. Então, assim, eu não jogo multiplayer. Meus videogames praticamente só acessam a internet pra fazer download. Então, pra mim foi uma experiência muito interessante por diversos fatores. Então, a gente já começa no quesito de juntar amigos para jogar um jogo. O que sempre é uma experiência muito boa nesse cenário que a gente não vê pessoas, né? Que a gente tá há muito tempo. Então, assim, já é muito divertido por isso. E uma outra coisa que eu acho que foi um dos pontos que mais me pegou nesse jogo, que é como que a gente não dá a devida importância a jogos que não tem nada demais. Eu acho que é isso. O jogo que literalmente não tem uma história, não tem uma coerência muito grande do que tá acontecendo, por que você tá fazendo aquilo. É apenas o que é aquilo ali. É matar zumbi e é só isso. E é só isso que eu precisava. Eu não quero pensar. Então, eu acho que esse, pra mim, é um grande ponto desse jogo. É um jogo que não me trouxe nada, mas era isso que eu precisava. A gente jogou junto, né? Jogamos eu, a Márcia. Jogamos junto. Cardoso e a Jessie maravilhosa. Um beijo pra Jessie, se você estiver ouvindo. Beijo, Um beijo pra Jessie. Jess. Ela deve estar chutando um carro agora pra disparar um alarme, porque ela adorava fazer isso. Exatamente. Eu tenho até medo de falar um pouco sobre o Back 4 Blood, porque eu sou tão ruim no jogo, tão ruim, tão horrível. Mas quem era bom, Dan? Quem era bom? Márcia, Mas peraí, não gente. é sobre ser bonda, é sobre matar zumbi, cara. É isso. Mas é que no meu caso ali, eu não tava matando zumbi, eu só tava atrapalhando vocês. Então, assim... Para com Mas isso, aí cara. você tava deixando o nosso gameplay mais dinâmico. Exato. Olha que coisa chata. O Cardoso era a pessoa que ele saía correndo na frente. A gente tava lá atrás, a gente viu um pontinho lá longe, tava escrito Cardoso. E aí, se fosse assim, a gente ia correr atrás do Cardoso. Aí tinha o Dan, que o Dan fazia, ficava preso num lugar. Aí a gente tinha que voltar pra soltar o Dan. Olha como isso deixa o jogo mais dinâmico. Construiu toda uma experiência. Tá vendo só, gente? Esse é o Back 4 Blood. Essa é a experiência do Back 4 Blood. Você tem um amigo que é bom, que faz as coisas, e você tem as baratas perdidas, que fica olhando, andando em círculo e vendo o que vai fazer. É muito bom. Eu tô na dúvida se eu tô sendo elogiado ou criticado, mas eu tô gostando. Não, então amigo, tá tudo bem. é uma zona neutra. Maravilhoso. Não é nem uma crítica, nem um elogio. É o que é. E isso que é o bom desse jogo, porque é isso. Não é nem bom nem ruim. Não é nem pra um lado nem pro outro. Ele fica exatamente no que a gente precisa, que é só ir
ver sem pensar muito a respeito e se divertir com seus amigos. É uma coisa que eu acho curiosa do Back 4 Blood, e é até engraçado com o que você falou, né? Que, tipo, é um jogo que ele não é muita coisa, mas ao mesmo tempo ele é. Ele é uma questão filosófica, praticamente, né? Ele é e não é. É ser ou não ser, né? Mas, o Back 4 Blood, quando ele foi anunciado, a primeira coisa que eu vi, eu falei, nossa, mano, mas outro jogo de zumbi, de matar zumbi? Chega, velho. Aí depois eu vi que era da galera lá do Left 4 Dead e tal, aí você dá já um crédito, né? Porque, assim, quem curtia, né, o Left 4 Dead, sente falta, o jogo foi muito legal na época e tudo mais, mas ainda assim eu fiquei me perguntando, será que a gente precisa de mais um? Precisa, E a resposta claro que precisa, é sempre pelo amor de sim. Deus. É a questão que a gente tava comentando agora, né? Nesse caso, mais é mais, sabe? Quanto mais tiver, melhor. Pois é, eu acho que ele funciona exatamente porque, sei lá, ele tem vários problemas ali na minha visão, assim, de gameplay e tal, os inimigos, não é muito variado, enfim, tem vários problemas que a gente poderia apontar aqui, mas eu acho que ele é um jogo pra você jogar ali até 4 pessoas, né, e ele é super cooperativo, principalmente quando você tem alguém como eu, que, tipo, se ninguém cooperar eu vou morrer, porque é isso que eu faço. E essa união, esse sentimento de, tipo, todos estão jogando juntos ali, uma parada, não é um jogo fácil, até jogando na dificuldade mais baixa que a gente testou, ele é um jogo com uma dificuldade um pouco mais alta, principalmente pra jogadores tipo eu. Ele exige que tenha a união ali. E quando você tá com amigos, isso fica muito divertido, sabe? Porque ele não é exatamente uma gameplay quebrada que te incomoda porque é quebrado, sabe? Ele só é um pouco difícil. E até isso é engraçado. Mas é porque você tá vivendo um jogo que é quebrado, mas tá vivendo esse jogo quebrado com seus amigos. Essa é a melhor parte. Se o Cyberpunk não fosse... Não vai falar mal do meu Cyberpunk, não. Eu só ia falar que se o Cyberpunk fosse online, de repente, teria sido uma experiência melhor, tá vendo só? Ele foi uma experiência online, todo mundo ficava botando no Twitter toda hora a merda que tava acontecendo com o jogo. Ele foi uma experiência online. Ele foi uma baita experiência online. Exato, pô. Ele só foi o que foi porque todo mundo ficava retweetando merda do jogo o tempo inteiro, entendeu? Entendi. Cardoso, e você quer falar um pouquinho do Back 4 Blood ou... Eu acho que a Marcia sintetizou tudo que eu sinto sobre ele. Tem uma cutscene pra você ver que os caras são bons em animar personagem, mas assim, não tem história, não tem nada. É tudo do nada. Mas é um jogo de dar tirinho em zumbi, piu-piu-piu e matar zumbi, sabe? É isso. Acabou. E você ri com e dos seus amigos. E de desespero do jogo também, às vezes. Porque o jogo às vezes é difícil, você fica, não consigo fazer nada. É só isso, entendeu? É maravilhoso. Eu acho que a gente tem que valorizar mais as coisas que são assim, não são nada demais. Eu acho que é bom. Eu tô tendo esse sentimento com o Euro Truck Simulator, por exemplo. Porque assim, o Euro Truck Simulator é um jogo de caminhão. Tipo assim, você tem que dirigir do ponto A ao ponto B. E acabou, é só isso. E é perfeito, é maravilhoso. Isso junta até um pouco com o que eu queria falar hoje, assim, tipo, ele não tem pretensão de ser o GOT, ele não tem pretensão de ser um jogo disruptivo, ele tem a pretensão de ser um caminhão que vai do ponto A ao ponto B, que nem aquela música, dirigindo meu carro, é só isso. É só você ir do ponto A ao ponto B dirigindo e relaxando, ouvindo uma música. Às vezes a gente só quer ir do ponto A ao ponto B, a gente não quer uma grande questão pra pensar a respeito, ou algo muito complexo, ou uma história com plot incrível. Às vezes a gente só quer realmente do ponto A ao ponto B. Exatamente. Olha, em tempos de pandemia, o que eu mais quero é do ponto A pro ponto B, porque no momento eu só fico no ponto A. Eu não saio de casa, eu não faço nada, não aguento mais, gente. Mas agora eu tô vacinado, talvez a coisa melhore. Então, amigo, vem jogar Euro Truck comigo, você vai gostar. Tá bom. É divertido. Você comprou um volante, né, cara? Deve ser legal. Comprei um né? volante pra jogar Euro Truck, cara. É uma experiência, assim, inacreditável. É muito bom. Dirigir sem sair da sua casa. Perfeito. Ô Gui, você jogou o Back 4 Blood, cara? Eu baixei ele anteontem. Aquela coisa, eu nunca joguei o Left 4 Dead, né? Eu acompanhei de longe a galera curtindo na época e tal, mas nunca tinha jogado. E aí, não sabia direito o que esperar, mas como veio no Game Pass, tava ali, eu falei, vamos brincar um pouco pra ver como é. E eu joguei 3 fases só. No início, eu achei um pouco frenético demais. Eu falei, acho que esse jogo não é pra mim. Porque eu virava pro lado, tinha um zumbi atrás de mim. Não adiantava o quanto atento eu estava, sempre tinha um zumbi atrás de mim, e isso me deixava meio aflito. Eu gosto de fazer um gameplay um pouco mais pensado, né, mais estratégico. E tinha um lance que, assim, como eu tinha acabado de chegar lá, a galera acho que já tava jogando, já tava repetindo as fases, né, do ato 1, a galera rushava. Eu chegava, tava tipo, deixa eu entender esse quarto aqui. E a galera, dali, ia pra frente e não tava nem aí. E aí, algumas 2 vezes eu morri porque, tipo, eu olhei pra frente e, tipo, meus colegas estavam já muitos metros na minha frente. Eu tentava correr, acabava a minha estamina, né, meu vigor, e vinham os zumbis me matavam, então eu tive que entender um pouco mais esse frenesi. Tem gente que joga assim mesmo, que joga correndo, vai na frente, vai matando todo mundo. Tem gente que é assim foda. mesmo. É, né, Cardoso, né? Aí eu falei, acho que não é pra mim não, mas eu deixei o jogo lá e no dia seguinte eu acordei, putz, que vontade de voltar a jogar. Nossa, é esse sentimento. As primeiras vezes que você joga, você fica tipo, Aí depois que você para, fica essa coisa,
que gostinho bom que ficou na boca. Ele tem alguma coisa no loop de jogabilidade dele que é gostoso. É um jogo que ele é bem mais interessante em termos visuais, né, do que o Left 4 Dead, porque, né, quantos anos nos passaram desde o Left 4 Dead 2 pra ele, né? Cara, as animações de tiro são gostosas, as armas que eu peguei são armas gostosas de usar e tal. Então, sei lá, eu curti, eu devo retornar à experiência, mas eu queria fazer isso com amigos. Joga uma com a gente, Guilherme, joga uma com a gente. Já Vocês estão jogando onde? Qual a plataforma? Ele é crossplay. Todo mundo pode jogar. Aí, ó, vamos combinar então uma jogatina aí, eu topo. Show. E isso que o Gui falou é muito legal dele, que no início te incomodou, né, ele ser muito frenético e etc, mas eu acho que depois que você vira a chave, você vai embora. É tipo um comprimido, sabe? Você não tem muito o que dominar e entender, tipo, você simplesmente pega o controle, liga, joga e vai. E aí você vai pegando, você vai fazendo, quando você vê, você já fez 3, 4 cenários, sabe, do jogo. Então ele é um jogo pra chamar os amigos, juntar numa party online e, tipo, sei lá, comer uma pizza e rir, passar raiva porque você tá tomando vômito do zumbi e o Cardoso tá lá na frente. E eu acho que é um jogo bom, que é um jogo que te dá uma liberdade, que é tipo assim, gente, olha só, a gente fez um jogo aqui que é pra você conversar com seus amigos. Exatamente. Porque você fica andando e fazendo as coisas, e as coisas são assim, são básicas. Então, qualquer pessoa que jogou qualquer jogo de tiro sabe como manejar o jogo. Porque não tem nada muito além. É o mesmo botão de mirar, o mesmo de atirar, os mesmos comandos de qualquer outro jogo. E aí você fica nessa, que você faz tudo completamente intuitivo, e a sua maior atenção fica em conversar com seus amigos. Então, assim, ele consegue convergir isso muito bem. Eu realmente não sei como talvez seria a minha experiência se eu não tivesse jogado com amigos. Eu ia achar bem sem graça. Porque a graça tá justamente em juntar pessoas que você gosta e ficar conversando e rindo da desgraça dos outros, porque realmente é muito frenético e a dificuldade dele tá um nível acima do que eu esperaria. Tipo, pra mim, o normal seria um difícil. Então, tem esses momentos que eu acho que justamente te instiga a ter situações com as pessoas que você tá jogando. Se você, né, tiver uma intimidade maior de estar conversando e tal. Justo. Cara, eu vou puxar aqui um que eu gostaria de falar. Hoje tá fazendo uma semana que eu tô com o Nintendo Switch OLED. Rapaz, olha aí. Nossa, que é o meu Switch OLED. Rica! Gente rica é outra coisa, né? Olha, o arrependimento de ter colocado fotos do Nintendo Switch OLED na internet é tão grande, porque até hoje eu tô recebendo mensagem na DM assim: tá reclamando do aumento do aluguel, mas comprou um Nintendo Switch OLED, né? Não sei o quê. Tipo assim, alguns amigos fizeram essa piada e eu entendi que foi piada, mas algumas pessoas que eu não conheço vieram me mandar esse tipo de mensagem. O negócio é claro, DM você só lê de quem você conhece. É isso, sabe? Eu criei uma fobia de DM do Twitter. Depois daquela treta que rolou, que eu já contei aqui, e acho que quem me segue lá no Twitter tá ligado, eu tomei um certo assim, eu não vou nem olhar DM. Aí esses dias eu voltei a olhar, inclusive vi algumas DMs que eu não tinha visto, e que, inclusive, desculpa a galera aí que eu não respondi, mas DMs super legais, mensagens maneiras, e outras até de trampo mesmo. Mas assim, eu fui olhar agora novamente, né, porque eu voltei a olhar, e aí tinha gente falando, então quer dizer que o aluguel subiu, mas o Nintendo OLED tá em dia. Cara, tipo, enfim. Então quer dizer que você tá reclamando na internet ao invés de cuidar da sua vida. Cara, enfim. Tô com o Nintendo Switch OLED aqui, faz uma semana que ele chegou, e eu tô usando ele direto, assim, eu tenho jogado bastante nele. Não vou falar sobre o preço dele, mas se vocês quiserem falar, eu posso falar. Ele não foi barato, ele tá caro mesmo aqui no Brasil. É muito complicado enquanto ele não tiver homologado pela Anatel, né? Então, até quando tiver, ele vai continuar sendo caro, porque o próprio Nintendo Switch, agora que ele tá começando a beirar ali os R$2.000. Em dólar ele tá quanto? $350. Tá. Só pra entender uma coisa, Dan, o disclaimer é que você comprou o seu Nintendo Switch OLED por meio de traficantes de Switch, é isso? Fala baixo. É isso? Não é isso. Comprei de forma lícita. Eu vou falar só um pouquinho sobre a minha experiência sobre o OLED, assim, eu adiantando que eu tô curtindo bastante a experiência do OLED. E, cara, tipo, o Cardoso, ele falou tanto de OLED aqui. Era isso que eu queria saber. O OLED é tudo isso que o Cardoso falou mesmo? Ou o Cardoso fez propaganda enganosa pra gente? Não, peraí, só entender uma coisa. A gente tá aqui zoando o Dan esse tempo tudo, mas o Cardoso também já tá com o Nintendo Switch OLED em casa? Não! Sim, ele está assim. Eu não Burgueses gastei todo o dinheiro que eu não tinha. O Cardoso quietinho no canto, a gente metendo pau no Dan e o Cardoso só quietinho concordando. Deixando assim. o Dan receber todo o hate.
Pois é. Na DM dele não tem ninguém falando, né? Não sei o que. Tá com goteira no telhado. Por que ele não divulga o Twitter dele? É por isso. Exato, Pra ver se chega uma DM lá. Tá vendo? É isso. O idiota sou eu, né? Exatamente. Entendi. Eu tô com o Nintendo Switch OLED, mas eu não vou comentar, vou deixar o Daniel comentar, porque eu tô pegando fama, que eu tô sendo pago pela LG pra falar bem do Nintendo Switch OLED, eu não estou. Mas se a LG quiser, estamos disponíveis. Exatamente. Estamos abertos, LG. Completamente abertos. Exatamente. Márcia, sobre a sua pergunta, eu não sei como é que é a experiência com a televisão, e acho que até o Cardoso pode trazer essa comparação, né, do OLED no Nintendo Switch com o OLED da TV. Mas assim, comparando com o Nintendo Switch, que é o anterior... É ridículo, não. Morreu. O Nintendo Switch padrão, pra mim, deixou de existir. Virou brinquedo que vende na rodoviária de Campo Grande. Vai dizer que não caiu um Pix pro Cardoso. Depois dessa não tem nem como, né? Não fala. A diferença da tela, ela é gritante, assim. Primeiro porque ela é maior. Se você colocar um do lado do outro, você consegue ver. Mas vendo o vídeo de anúncio, vendo os trailers e tal, talvez não passe tanta impressão da realidade, que realmente a tela faz uma diferença. E o acabamento, ele é diferente do acabamento do Nintendo Switch comum. Ele passa um ar um pouco mais, sei lá, mais premium, talvez, assim. É porque assim, o backplate dele tem algumas coisas de metal, a parte da frente é um plástico, mas é um plástico bem mais resistente, quase um vidro. Tanto que quando eu peguei, eu achei que fosse vidro, depois eu fui dar uma olhada e vi que não era vidro. Qual plástico da frente? O plástico que cobre a tela. Ah, tá. Se você olhar o LCD do Switch normal, você dá um toque assim, você vê que é um pouco um plástico barato, assim, sabe? Nesse você sente que ele é um pouco mais parecido com vidro, sabe? Ele não chega a ser vidro, mas ele é um pouco parecido. A Samsung, se eu não me engano, o Galaxy Note e acho que o S, alguma coisa, S10, acho, talvez, eles tinham trocado a traseira de vidro por uma traseira de plástico. Mas é um plástico muito diferente, não é um plástico comum da linha mais de entrada da Samsung. Parece esse plástico, sabe? Que é um plástico que você pega e não parece que é plástico, sabe? Ele dá uma enganada, assim. Sim. Uma coisa que eu gostei muito, eu tinha aquela versão do Switch do Animal Crossing, né? Não sei se é própria dessa versão, mas, enfim, eu tinha muito esse problema. Às vezes eu tava jogando no modo portátil e o Joy-Con soltava. Eu sentia que ele era meio solto, sabe? No Switch OLED, ele fica muito firme, muito firme. O meu nunca soltou, mas eu, tipo assim, se eu mexer, eu consigo sentir que ele é um pouquinho mole. Essa é uma sensação que você sente logo de cara quando você migra, né? Sim. E ele é um pouquinho mais pesado. O stand dele atrás, aquele negocinho de você colocar na mesa, que no Switch original não serve pra nada, porque sempre cai. Eles fizeram um stand que pega do começo ao fim do console. E ele é bem durinho, assim, você tem que fazer uma certa força pra abrir e tal. E fica super mais seguro, assim. A Nintendo tinha comentado há umas 3, 4 semanas que o Switch OLED, eles tinham revisado a parte dos Joy-Cons. Vocês sentiram alguma diferença na pegada do Joy-Con, nos analógicos, alguma coisa assim? Ou não? Olha, eu troquei de Joy-Con há não muito tempo. Eu peguei aquele do Zelda que saiu com o Skyward Sword, né? Aí, ó, o burguês safado aí, ó. Não, mas depois tá reclamando do preço do aluguel. Vai reclamar do preço da gasolina também, Danilo? Vai fazer um mercado, reclama do preço que tá o arroz, sabe? É hipocrisia. Eu não vou falar mais nada aqui, entendeu? Tipo... Mas assim, respondendo ao Gui, eu acho que ele tá muito parecido com esse do Skyward Sword, que é aquela sensação do controle novo. Não senti muita diferença, não. Por exemplo, eu sei que, pelo que eu já li, a galera comentando que o drift não foi resolvido. Do novo, entre aspas, Joy-Con. E acho que nem vai ser, né? Eles não prometeram isso também, né? A Nintendo não prometeu que o drift seria resolvido no OLED. Então, eles comunicaram, acho que não sei se foi num FAQ, foi por uma fonte oficial. Eu lembro porque o PH deu essa notícia no Ping, eu tava apresentando junto com ele, mas foi ele que estudou a notícia. Então não vou lembrar de detalhes. Mas, pela primeira vez, eles comentaram o lance do drift de forma aberta, que era uma coisa que eles nunca comentavam, né? Era só assim, a gente tá dando um suporte, se tiver problema com seus controles, mandem pra cá. Mas eles nunca falaram abertamente sobre a questão do drift. E eles falaram, nessa ocasião, acho que foi, não lembro se foi logo que lançou o OLED ou um pouquinho antes de lançar. Então eles comentaram, e é por isso que eu perguntei, será que a pegada era um pouco diferente? Mas se vocês não sentiram, talvez eles tenham mudado só uma coisa interna lá. E, assim, a consistência, né, dos controles, a resistência e o toque do analógico talvez esteja a mesma coisa mesmo. A única coisa que eu senti um pouco é que o material do controle, ele é menos escorregadio. Porque eu sentia que alguns Joy-Cons, eles eram um pouco escorregadio, assim. Eu não sei qual é desse material novo, que ele fica mais na mão, assim, tipo, porra, eu suo pra caramba com a mão, assim, eu não sinto que ele fica escorregando, sabe? Mas talvez isso também tenha uma ajuda do próprio console, porque a traseira, ela tem uma aderênciazinha, ela não é lisa igual a do Switch padrão. Sabe esse controle do Series S? Sim. Ele é meio áspero atrás, sim, assim? Sim, ele tem uma aspereza. Então, não é tipo desse controle, mas é como se
tivesse isso, como se tivesse uma aderênciazinha ali pra sua mão ficar mais firme, sabe, no console. Ele tem essa sensação. Não é igual ao do controle não, mas eu tô traçando um paralelo só pra você entender, assim. Eu acho que o Cardoso falou bem sobre essa parte da frente, né? Além da sensação do plástico ter um material diferente, ele é brilhoso. Ele passa uma impressão de que é a tela. E tem uma coisa muito legal, porque assim, os LEDs da tecnologia OLED, eles de fato apagam quando tem algum pixel preto. Ele não te dá a emulação do preto, como faz o LED normal. O que o LED normal faz? Ele escurece um LED, só que o LED continua aceso. Então você tem aquela sensação que tá sempre meio brilhoso. Então é um preto que nunca é preto absoluto, assim, como se você tivesse apagado uma luz. Ele é um preto meio brilhoso. O que o OLED faz, cada LEDzinho que tá preto, ele de fato apaga. Então o nível de contraste das imagens é muito alto. Mas isso ocasiona uma falta de luminescência da tela em alguns momentos. Então assim, eles terem colocado esse vidro que é brilhoso compensa um pouco essa falta de luminescência que essa tecnologia do OLED traz, sabe? Eu achei isso muito interessante, porque assim, eu tenho uma TV OLED na sala e por algumas vezes, assim, tipo, ou entra alguma luz, ou então, tipo, o dia tá mais claro, fica difícil de enxergar se for de dia, sabe? E como o Nintendo Switch, porra, é um console pra você jogar na rua, ou não no Brasil, né? No Brasil não dá. Eles compensaram um pouco com esse brilho da tela, assim, eu achei isso bem interessante. Eu ainda tô com o meu Switch antigo aqui, eu ainda vou vender ele, porque a caixa do meu Switch não tá aqui comigo e eu tenho que pegar pra poder vender. Então eu pude tirar umas fotos e até comparar um com o outro mesmo, sabe? Jogar, depois voltar no antigo e fazer os testes e tal. Então a tela, ela realmente faz muita diferença. Mas tem um alerta aí, que o Switch agora, o OLED, ele tem no menu dele, quando você vai na área de tela, que é tipo um modo vivo do Switch, que ele faz com que as cores do console fiquem super vibrantes. Tipo o que tem na sua televisão aí, se você for mexer lá, tem aqueles modos cinema, modo jogo, modo não sei o que, e aí tem o modo vivo. E o Switch OLED já vem com esse modo ligado. Então, assim, a primeira vez que você liga, cara, é um negócio que salta na tua cara, assim, tipo, pá! É uma explosão de cores e imagens. Exatamente. Se você desligar esse modo vivo e colocar, tipo, o modo padrão lá de luminosidade ou de cores, sei lá o quê. É de cores. Ele dá uma reduzida, mas ainda assim a diferença é gritante. Mesmo você desligando. Amigo, mas é porque o OLED é a melhor tecnologia de tela do mundo, mano. Ó o Pix, caiu mais um. A notificaçãozinha, né? Mas é isso, assim, eu tô gostando muito da experiência. A bateria dele dura mais do que a do meu, né? O meu era o V1, então eu não tive contato com o Switch com a bateria revisada, como era o do Cardoso, por exemplo. Não sei se o da Márcia e do Gui, qual modelo que é o Switch de vocês. Não, meu V1 também. Eu nem sei qual é o meu. Eu nem sei. Eu sei que a do V2, ela durava, assim, uns 20, 30% a mais. Por exemplo, um jogo que você jogava ele e durava 4 horas, na V2 ela passava a durar 6 horas. Ah, entendi. Então era uma coisa mais ou menos assim, era uns 30% a mais, mais ou menos. Eu não sei o quanto a mais tem a bateria do OLED, eu sei que ela é melhor do que a do V2 e a tela do OLED faz com que tenha uma economia também, pelo que eu li, mas eu tô sentindo que realmente a bateria dura bem mais, assim, do que o meu antigo, que era o V1. Pô, antigamente eu deitava pra ficar jogando alguma coisa, assim, um Splatoon, sei lá, um Zelda, e logo eu já tinha que começar a me preocupar em colocar o cabo, e agora, tipo, eu só boto pra carregar quando eu paro de jogar, assim. Tá que eu também não fico, sei lá, 6 horas jogando direto, mas... Fica assim, fica. Às vezes. No Metroid eu fiquei bastante tempo, assim, jogando muitas horas porque tava com pressa, mas no geral não tanto. E, cara, tá sendo uma experiência muito legal. Muita gente tá me perguntando se vale a pena comprar. Cara... Não. O que vale a pena comprar? Vamos começar por aí. O que vale a pena comprar nesse momento? Quase nada. Pois é, cara. Não tá barato. Eu acho que vai demorar pro preço dele abaixar. Eu conversei com algumas pessoas que tem loja e tal. Muita gente aqui do Brasil compra do Paraguai, né? Tem fornecedor lá. E, tipo, lá no Paraguai ele tá sendo vendido na faixa dos $500, sabe? Então, tipo, chega pro lojista já com preço inflado. E com a nossa economia como ela tá agora, com o dólar lá nas alturas, assim, fica difícil, né? Até pro cara que tá revendendo conseguir baixar o preço. No momento, eu acho difícil, assim, que ele baixe preço e que ele fique um pouco mais acessível. Mas quem sabe no ano que vem a Nintendo não bota ele pra ser vendido aqui oficialmente como o Lite e o modelo padrão, né? Aí acho que talvez esse valor comece a compensar. Tem até o rolê dos microchips e tal, que tá em falta por causa da pandemia, e aí também atrapalha a produção, então tem pouca unidade. Assim como a gente tá vendo, sei lá, o PS5 e o Xbox Series até hoje com problema de estoque, eu acho que vai acontecer a mesma coisa com o OLED. Exatamente. E esse papo de economia, de dinheiro, de vale a pena, não vale a pena, tem aqui o tópico do Gui, né, cara, que você queria falar sobre videogames nesse momento que a gente tá vivendo, cara. O que você queria falar? Como é que você tá se sentindo com isso, cara? Cara, na verdade, fazer perguntas pra vocês, eu quero entender como funciona pra vocês, porque essa é uma pergunta que a gente recebe bastante ali no ping de comentários, né, que quando a gente abre pro público perguntar. E assim, eu sou o tipo de jogador entusiasta, eu jogo
videogame com bastante frequência, mas eu sou jogador pão duro também. Eu sou muito pão duro com videogame. Por quê? Como eu trabalho com videogame há muito tempo, eu consumo videogame há muito tempo, já aconteceu várias vezes de eu gastar preço cheio num jogo, na empolgação, e não jogar ele e ver ele poucos meses depois sair numa Plus, vir numa promoção, e aí eu decidi que eu precisava parar de ser dessa forma. Então, eu sou uma pessoa muito ansiosa de forma geral, mas eu deixei de ser ansioso com videogames. São casos bem raros em que eu vou lá e compro jogos no lançamento, às vezes jogos que eu sei que pode rolar algum spoiler grande, né, alguma coisa assim, ou que é uma coisa que eu tenho certeza absoluta que vai ser um baita de um jogo, aí eu encaro. E tem o lance também das reviews. Quando a gente tem muita vontade de fazer uma review, a gente tá num veículo, aí a gente pede, né, pra gente tá ali também. Então tem jogos que eu quis jogar esse ano, eu sabia que eu não precisaria comprar porque eu tava brigando ali na equipe, pô, quero fazer resenha desse. E aí a gente ganha o código de review, você não precisa comprar porque você vai trabalhar em cima do jogo, né? Mas eu queria saber de vocês, em primeiro lugar, como vocês se comportam como consumidores. Acho que essa pergunta não vale pro Dan, porque a gente sabe que é um baita de uma mão aberta, né? Que gasta qualquer coisinha aí da Nintendo que chega. O cartão de crédito dele não aguenta mais. Queria saber como vocês se comportam como consumidores e se vocês têm algum método de economia, algum macete que vocês gostariam de passar pro público de como economizar e como conseguir se divertir durante esse período em que jogos estão tão caros, de uma forma que, né, a pessoa não quebre, mas ainda assim consiga ter acesso a games. Márcia, você começa? Eu começo. Então, assim, o que me ajudou muito foi o quê? Não ter tempo, né? Mas esse foi o meu maior fator de economia. Acaba que, principalmente desde, né, que eu entrei aqui, e aí a gente ganha muitos jogos também, a maioria das coisas que eu gostaria de jogar, eu acabo ganhando, às vezes. Alguns jogos que eu gostaria, mas eu não ia pagar no lançamento. Então, assim, eu me sinto muito mal de pagar mais de R$250 num jogo, independente de quantas horas o jogo tiver, e são raríssimas as exceções que eu paguei isso. Acho que, assim, acho que teve uma vez só que eu paguei isso no jogo, e foi porque era um jogo que eu queria muito e eu tinha muita certeza que eu ia gostar. Tirando isso, eu não pago mesmo, porque me dá um sentimento ruim, ainda mais nessa situação toda, né? Eu não sou muito ansiosa pra jogar as coisas, e eu também não ligo muito pra spoiler. Eu consigo desviar, e se eu não desviar, meio que tá tudo bem também. E eu sou meio desligada, então essas são preocupações que, como eu não tenho, eu prefiro esperar um tempo do lançamento pra tentar pegar uma promoção pra ir jogar. Só que, assim, pro meu lado, acontecia muito de jogos indies entrando em promoção. Então, como eram coisas, assim, eu tinha uma lista imensa de jogos que eu queria jogar, e como eram coisas que eu sabia que eu iria jogar em algum momento, porque eu queria muito, quando eu vi uma promoção eu já comprava. Então, assim, eu acho que esse pensamento é um pensamento bom se você for uma pessoa mais precontrolada do que descontrolada. De ficar sempre atento quando tem esses períodos de promoção, o que eu acho que todas as plataformas, eventualmente, de meses em meses, faz um apanhado de jogos em promoção. E aí você, né, pegar e comprar alguns. Eu já comprei jogo, tipo, muito barato, com mais 50% de desconto. Então, assim, eu acho isso bom se você soubesse controlar. Pode ter o perigo de você cair naquela bola de neve de que você começa a comprar muita coisa e não joga nada do que você comprou e fica nesse backlog eterno de comprar e não jogar, comprar e não jogar. Eu acho que, assim, realmente não tem muita dica. A única dica que a gente pode dar em questão de preço e tal é esperar. Tirando Nintendo, né? Nintendo não entra nessa lista. Mas a maioria das coisas, com o passar do tempo, o preço vai abaixando. Mas tirando isso, às vezes entra o hype, entra a ansiedade. Então, assim, é muito difícil, né, a gente ponderar. Cada um sabe de si, sabe o que pode pagar e sabe o retorno emocional que aquilo vai ter. Infelizmente, gente, não tem muita dica. Só o tempo mesmo. Pra mim, pelo menos, é isso. E você, Cardoso? Cara, pra mim, tem várias questões, né? Sempre tem várias questões, mas assim, eu consegui montar um PC antes da pandemia começar. Hoje em dia, o valor das peças de PC tá assim, não tem a menor condição de montar um PC hoje. E no PC costuma ter, principalmente na Steam, muitas promoções muito acessíveis, assim. Então eu costumo esperar sempre Black Friday, Summer Sale, essas promoções da Steam pra comprar jogos, que eu normalmente não joguei aqui pra fazer review e tal. Eu jogo muita coisa no Game Pass. Felizmente o Game Pass pra PC tem melhorado muito. Ele era meio mais ou menos assim, mas agora o Game Pass do console e do PC tá começando a parear. Tô sentindo que tá ficando bem robusto agora, principalmente com a entrada da Bethesda aí, melhorou bastante. Mas eu tava até comentando isso no Twitter, cara. Eu acho que se a gente não recebesse tanto jogo pra fazer review, pra fazer programa, enfim, pelo trabalho, talvez eu já teria desistido de jogar videogame, assim, porque eu acho de verdade surreal, sei lá, gastar um pouco mais do que uma compra de mercado semanal ou quinzenal num jogo de videogame, sabe? É um valor muito proibitivo pra mim, que tem uma condição financeira ok. Imagina pra uma pessoa que, sei lá, recebe um salário mínimo por mês, sabe? Tipo, é
inviável, é inviável. O videogame sempre foi muito elitista aqui no Brasil, mas a gente chegou num ponto que tá insustentável, sabe? Então eu falo pra todo mundo, assim, que às vezes o cara não tem essa condição de pagar, tipo, R$300 num lançamento toda vez que lança um jogo, cara, eu falo, compra um Xbox e fica só no Game Pass, porque você vai ter muito lançamento ali no Day One, pagando R$50 por mês, sabe? Tipo, que na divisão sai bem mais barato. E você, Dan, tem alguma dica de como não fazer? Assim como a Márcia e o Cardoso, eu me coloco aqui nessa posição de muito privilégio, que é essa posição do cara que trabalha na área e que recebe muitos jogos pra fazer conteúdo, pra fazer review, pra fazer os programas aqui, seja no podcast ou escrevendo em algum lugar, enfim. Então, eu faço coro ao Cardoso, principalmente nesse ponto que ele falou, né, de que seria bem difícil manter esse ritmo de acompanhar os lançamentos, de acompanhar as coisas sem esse privilégio, né. Mas assim, primeiro eu acho que o Game Pass é uma dica muito boa. Acho que o cara que tá pensando em trocar de videogame, que não tem um videogame, por exemplo, e que tá querendo comprar um, ou até mesmo cogita trocar o dele, seja por um novo ou porque não tá conseguindo manter, o Xbox, ele é uma alternativa muito legal pra quem não tá afim ou não pode gastar muita grana com o jogo, porque o Game Pass é um serviço que, cara, tem muita opção, assim, muita variedade. Não é um serviço exatamente caro, que é R$40 por mês, você vai ter um catálogo enorme de jogos, assim, e às vezes, sei lá, isso seria a parcela de um jogo que você ia comprar, né? Um preço cheio. Então, você consegue jogar bastante com o Xbox. Se você não tem um Xbox, ou se você não pretende, você não tem interesse, eu acho que esse caminho da divisão de conta que o Cardoso comentou aqui é um caminho que é meio mal visto por algumas pessoas, apesar dele ser uma funcionalidade que não é proibida, mas também não é a coisa mais, assim, então é meio complicado, mas eu conheço muitos amigos que dividem conta, desde o tempo do PS3, assim, eu lembro que até no PS3 era até mais fácil fazer a divisão de conta e cabia mais pessoas na divisão, porque realmente essa divisão de preço é interessante. Mas assim, um outro caminho, que é o que eu usava bastante, eu era um cara que eu comprava muito mídia física, e eu passei a ir pra mídia digital quando eu passei a trabalhar mais com review e receber os códigos, então meio que foi entrando no meu sangue a coisa do digital. Antes eu tinha meio que eu não gosto de digital, eu gosto do físico e tal. Acabou que eu fui parando de comprar, mas o físico, ele tem um caminho muito legal, que são os grupos de troca, de venda, o OLX, Mercado Livre, essas coisas da vida. Você consegue achar os jogos por um preço bem legal, ou mesmo trocar, né, o jogo que você comprou. Parece uma coisa muito anos 2000, mas eu acho que ainda tem muito isso aqui no Brasil. O Facebook é uma plataforma que eu não uso pra praticamente nada, mas que eu ainda uso pra isso, pra comprar jogos usados, ou vender os meus jogos, ou trocar jogos. Na pandemia isso foi um pouco mais complicado, porque você não queria encontrar as pessoas, então dependia da boa vontade do cara, sei lá, ir no correio mandar pra você e tal. Às vezes você conseguia isso, então eu acho que o Facebook, por incrível que pareça, ele é um caminho legal pra quem tem um console que não é totalmente digital, né, ou não é PC e tal, pra você poder encontrar jogos mais baratos, assim. Tem vários grupos lá, inclusive eu recomendo um grupo chamado Top Games, que é um grupo que a galera faz leilão, tem muita coisa antiga e coisa nova, assim. E você, Guilherme Dias, qual é o seu atalho, cara? Quero saber. Eu tenho algumas dicas. Como eu falei, eu sou jogador pão duro, né? Eu não recebo tantos códigos assim, a galera acha que, nossa, no DNF você vai receber um monte de código. Cara, assim, esse ano inteiro eu devo ter recebido 5 ou 6 códigos, e foi o ano que provavelmente eu mais recebi códigos na minha vida, assim, trabalhando com videogames. Porque eu nunca fiz muito review, né? Review é uma coisa que eu faço bem de vez em quando, então eu não recebo tanto código, então eu tenho que dar meus pulos. Quais são os meus pulos? Vou reforçar, né, o lance do Game Pass, especialmente Ultimate, se você tiver condição, é o melhor, porque você vai ter o catálogo do Game Pass do Xbox, do PC, o EA Play e a Gold, né, que dá uns jogos michuruca lá todo mês, mas dá. O xCloud também, né? E o xCloud, exatamente. Se você ainda não tem console, por exemplo, tá ouvindo a gente, você fala, putz, tô com meu PlayStation 2 aqui, mas não sei, eventualmente eu vou comprar, mas te interessa, talvez você pode considerar em um futuro próximo assinar o Game Pass, talvez pra jogar no seu celular, comprar um controle, se você não se importar, né, de jogar. Ou mesmo, acho que dá pra jogar no PC já, né? Dá pelo navegador também. Só arranjar um controle e já era. Então é uma boa alternativa. Pro caso do pessoal que tem PlayStation, lembrando que tem as promoções da Plus. Se você, por exemplo, pega um PlayStation 5, você já tem ali de cara um catálogo com uns 20 jogos que você vai ter pra você. E tem a Plus que tem entregue jogos muito legais. Durante a gravação desse programa aqui, tinha vazado os supostos jogos da Plus de novembro. Tinha lá aquele jogo de VR do Walking Dead que ganhou o prêmio no ano passado. Dizem que é muito bom. Meu trauma. É um catálogo bem sólido, o catálogo que eles entregam pros assinantes, né? E você não tá tendo nenhum custo adicional. Você paga pra você jogar online e aí você tem esses jogos. Então, vale a pena você pagar, quanto tá? Sei lá, R$200 por ano? E aí você tem, cada mês lá, 3, 4 jogos pra você
você, acho que vale bastante a pena. Diferente de certos outros que custa R$400 por ano e você não ganha tantos jogos assim, né? Essa é outra opção, né? Acho que a gente pode até depois, não sei se querem falar disso, mas a gente pode entrar depois nesse assunto, mas tem o Nintendo Switch Online que, apesar de deixar muito a desejar em vários aspectos, ele é barato comparado aos outros serviços, e aí você tá ali jogando o jogo no seu Switch. E o Switch, os jogos são bem caros. Você quer jogar coisa retrô, você tem ali um monte de coisa do Super Nintendo, do Nintendo, né? Agora você vai vir também do Nintendo 64, do Mega Drive, enfim, tem alguma coisa ali, é uma alternativa também. Você tem bastante volume, não tem os jogos talvez que você queira, mas tem muito volume e tem vários jogos bons ali também. O Switch Online tem o lance da família, né? Isso. Que torna o acesso um pouco mais possível. Eu acho que esse Expansion Pack aí, acho que não vai dar tempo da gente entrar muito no assunto, mas eu acho que o preço que eles colocaram foi bastante real. Ele ficou bem caro, na minha opinião. Ainda mais pra quantidade de jogos que eles estão oferecendo a mais, que não é tanta coisa assim. Mas a opção da família, se você tem como dividir com as pessoas, né? Tipo, se você conhece amigos que tem ali, você consegue adicionar até 8 pessoas no seu plano. E aí você vai dividir esse valor anual até 8 pessoas. Então, fica assim um pouco mais razoável. No plano básico, eu paguei agora, renovei minha assinatura da família, que eu faço parte lá, R$27 no ano. Isso sem o Expansion Pack, né? Sem o Expansion Pack. O Expansion Pack deve ficar, acho que imagino que o dobro disso. Fica uns 53, eu acho. É, por aí. Mas ainda assim, por ser por ano, talvez, né, vale a pena. Assim que eles consertarem os problemas que estão rolando, né, a galera tá reportando que tá rolando, especialmente no Nintendo 64 aí. Só queria adicionar uma coisa que você falou do xCloud, que você comentou que é só comprar o controle e tal, mas, cara, pra quem vai jogar no celular, tem muitos jogos que estão otimizados pro touch. Inclusive, a Microsoft, ela falou esses dias que mais de 50 jogos receberam atualização de que foram otimizados pra você jogar com o touch no celular. Inclusive, eu testei alguns, eu testei o Minecraft Dungeons e eu testei o Hades. Também testei o Hades. E dá pra jogar legal, assim, tipo, eu não achei ruim, assim, pra quem tá habituado a jogar no celular, a adaptação é suave. E eu senti que, assim, nos primeiros dias ele tava com um problema de congestionamento, tipo, tava bem cheio, tava demorando um pouco, assim, mas nos outros dias, uma semana depois e tal, cara, eu dava play no jogo e já ia bem rápido, assim, ficava, tipo, 2 minutos, Eu sabe? acho que ele ainda tá em beta, Cardoso, por isso que ainda tá com fila. Sim. Mas o plano da Microsoft é que essas filas, elas acabem, né? Então vai valer a pena. Sim. Eu falei do negócio do controle porque não são todos os jogos, né? Então você tem lá um catálogo, aquele jogo que você quer não tá ali, né? Verdade. Mas enfim, é também uma possibilidade. Às vezes você não tem nenhum console, não tem nenhum controle. Putz, quero pegar esse mês, aí você pega lá, você vai ter vários jogos pra você brincar no seu próprio celular, então é de boa. E é legal que pode ser qualquer controle que é compatível com celular, com tablet. Sim. E assim, tipo, eu joguei o Skate 3 usando o DualSense jogando no iPad. Meu Deus! A maluquice é absurda. Nossa, os fanboy agora explodiu 3 ao mesmo tempo, sabe? Cuidado aí com o Reclame Aqui. O que eu achei bem legal é que ele dá pra jogar do jeito que você quiser, como você puder jogar, sabe? Tipo, eu achei ele muito inclusivo nessa parte, então é bem legal. E aí, só fechando aqui, pessoal do PC, lembrando que toda quinta-feira tem novos jogos na Epic Games Store de graça. Então, eu tenho um catálogo lá, cara, eu falei, eu não jogo no PC, né? Falei no início do programa. Mas tem uma porrada de jogo ali, eu tenho Control, tenho Caça-Fantasmas, tenho GTA V, Hitman, um monte de jogo, assim, full price, né? Que eu pagaria Just Cause 4. E tudo isso eu peguei na Epic Games Store de graça. Eu pego toda semana lá, então vale a pena ficar toda quinta-feira ligado pra pegar. Humble Bundle também, né? Que às vezes tem umas promoções muito boas, você paga pouquinho ali. Tem o Prime Gaming também, né? Que Isso. dá uns joguinhos pra quem assina a Amazon Prime. Inclusive, o Humble Bundle dessa semana ou desse mês são muitos jogos do Sony que você pode pagar $1. Que custa R$50, né? Mas assim... R$3.500 um dólar. Pelo menos tem vários jogos do Sonic, tem todas as DLCs do Sonic Mania lá. Dentre os destaques está o Sonic Racing, o Sonic Forces e o Sonic Mania, né? Que são os mais recentes títulos do Sonic aí. Fora o Colors, né? Que saiu agora há pouco, mas são jogos relativamente recentes aí que entram nesse pacote. E ficar também ligado em promoção, cara, eu sou rato de promoção. Toda promoção que aparece na minha home ali, do PlayStation, do Xbox, eu dou aquela olhadinha é perigosa, entendeu? Ontem mesmo eu comprei coisa lá, eu nem lembro que eu comprei. Mas eu comprei. Eu comprei. Eu entro toda semana pra dar uma olhadinha. Especialmente, acho que a Sony até faz mais do que as concorrentes. A Nintendo faz de forma bem sazonal, e especialmente se tratando de jogos first party. A Microsoft faz com alguma frequência, mas eu encontro mais, pelo menos na home, assim, da Sony. Então o PlayStation tem sempre coisa ali, geralmente third party, ou mesmo os first party que já faz um tempo, então você compra muita coisa de catálogo a uns preços legais, cara. Às vezes eu pago, sei lá, 20, 40 reais em jogos que há pouco tempo, 1 ano, 2 anos, eram jogos de preço cheio, sabe? Que eu deixei de pagar 250 por eles. Eu e Daniel, a gente sofre, assim. Toda semana aparece uma notícia assim, promoção da Sony, não sei o quê. Aí eu mando
pra ele e fala, e aí, vamos comprar esse jogo aqui? Aí ele fica meio, não vamos não. Aí corta, a gente compra 5, 6 jogos. Aí corta, ele compra um Switch OLED. É assim que funciona. Exatamente. É assim mesmo. E a última dica que eu quero dar é ficar também ligado pro pessoal, né, que compra físico, ficar ligado em comparadores de preço tipo Zoom, Buscapé. Eu uso bastante, eu crio lá os alertas. Aí quando o jogo chega perto do preço que eu quero, ele me manda uma mensagem no WhatsApp ou um e-mail, né? Você escolhe como você quer e ele te manda um aviso. Tem também os plugins, tipo, escolha segura, reduza. Aí, às vezes você tá numa loja achando que tá pegando o melhor preço, ele vai e te mostra uma outra loja que tem um preço ainda mais baixo. Aí você pode fechar por lá. Então tem vários meios, né, pra gente conseguir preços mais em conta. Enfim, dá pra jogar videogame, por mais que o preço esteja horrível, hoje em dia esteja tudo muito caro, o dólar nas alturas, a economia do país quebrada, a gente que, né, tem ali uma condição de investir um pouquinho com videogame, você consegue pegar alguma coisa, só ser um pouco esperto, procurar um pouquinho, né, e ficar atento aos meios de conseguir. Como eu disse, eu sou bem pão duro, eu não pago preço cheio em jogo, tipo, é raríssimo eu fazer isso. Obviamente, né, você não vai deixar de comer, fazer isso, tô falando isso, né, eu não quero me sentir muito, não, você, olha só. Se você deixar de tomar um cafezinho por dia... deixar de comer na sua casa pra jogar. Eu tô falando assim, quando você reserva uma grana pra você dedicar aos jogos, né, que você não precisa ficar, sei lá, 6 meses sem comprar um jogo, pra finalmente comprar um em preço cheio, porque tem meios de você comprar jogos com preços mais acessíveis, como era, sei lá, 2, 3 anos atrás, desde que você utilize esses meios ou espere promoções. Eu tô dizendo que existem formas, né, de você conseguir preços mais acessíveis. Mas o videogame, infelizmente, né, é um hobby meio caro. Eu vou pegar carona só nessas indicações. Pra quem curte tanto Nintendo quanto outras plataformas, a nuvem também vem sendo uma opção muito legal. Os lançamentos da Nintendo quase sempre estão saindo com algum cupom de desconto, né? A nuvem é nossa parceira aqui no Final Level Cast. Eles não estão me pedindo pra falar isso aqui agora, eu tô falando porque eu realmente uso. Eu realmente não ouvi o Pix agora. Não, dessa vez não foi o Pix, mas assim, é real lá. O próprio Mario Party, esse novo que vai sair agora aí, não sei se quando esse programa for ao ar já vai ter lançado, mas ele tá com um cupom de desconto. Então assim, você entra lá no site, vê o jogo da Nintendo que você quer, às vezes vai ter um cupomzinho, às vezes não é um cupom incrível, mas já vai doer menos no seu bolso, né? Ainda falando sobre o Facebook, que é uma plataforma que eu citei que eu uso pra economizar, né? No Facebook tem algumas páginas como o CDI e o Memory Card 8MB, que são duas páginas que postam muita coisa de promoção de videogame. Eles postam cupom, eles postam quando tem alguma promoção, e a galera tá sempre comentando, pô, vi mais barato no lugar tal, aí bota o link e tal. Então assim, dá pra você realmente fazer isso que o Gui falou e achar alguns atalhos pra economizar, mas ainda assim não é barato. Tem os grupos do Telegram também que são tipo uns bots. Eu comprei meu PS5 assim, porque ele tinha uns bots que avisava que tinha estoque do PS5 no preço de tabela da Sony. Daí eu fui lá e comprei, tipo, era 3 horas da manhã e aí o bot avisou assim, não, tá disponível aqui na loja e tal. Então deve ter uns bots de jogos também, em promoção e tal. Bom, agora a gente tá chegando na nossa reta final, mas eu acho que dá tempo da gente fazer o nosso Final Level Cast Indica. Não dá tempo, Cardoso? Dá tempo. Dá tempo. Guilherme Dias, o que você tem jogado que você quer indicar pra galera aí? Se você quiser indicar outra coisa, fica aí do seu coração, Pode ser filme, pode ser série, só vai. Livro. Eu tô de férias, como eu falei, e eu tô enfrentando um momento muito esquisito, que é aquele momento sazonal que vai e volta, de eu estou sem vontade de jogar videogames. Então, eu tô me forçando a jogar, porque eu falei, tô com tempo livre, eu preciso aproveitar agora pra jogar. Começa uma coisa e não vai pra frente, começa outra, não vai pra frente. O último jogo que eu zerei no início das minhas férias que eu gostei bastante foi o Link's Awakening, né? O remake do Link's Awakening. Mas não vamos falar de Nintendo. Ora! Mas não comprem, tá? Não joguem. Eu tô só comentando aqui que antes eu era uma pessoa que estava no caminho errado e eu joguei esse jogo, que é muito bom. É um jogo excepcional. Eu nunca tive contato com o Link's Awakening, nem o original, nem a versão DX. Aí eu pude jogar essa versão remake e eu adorei, gostei bastante. E também, outra coisa que eu tô jogando, que eu tô um pouco mais engajado entre os jogos que eu tô jogando no momento, é o Hyrule Warriors Age of Calamity, ó, de novo, aí do Zelda, né? Ô, Dias, pô, aí você me quebra. Como é que você vai ficar no lugar do coelho desse jeito? Eu acho que o decreto dele era pra ele mesmo. Agora faz sentido. Esse eu tô gostando um pouco menos, não sou tão fã de Musou, né? Acho que é o Musou mais interessante que eu joguei até agora, mas é legal pelas cutscenes, né? Porque você vê os personagens falando, você vê muito filme, aquilo que, né, o Zelda Breath of the Wild meio que dá conta-gotas pra você. O Hyrule Warriors, ele meio que entrega, assim, de braço aberto, né? Tipo, olha, toma um monte de filme, de diálogo, né? Dos personagens interagindo, toma esse monte de lore aqui da história. Então isso é bem bacana. A parte do gameplay é um pouco menos interessante do que a jogabilidade, né, do Breath of the Wild, mas tá interessante também. E acho que, não sei se eu poderia recomendar de fato, mas eu vou voltar pro Back 4 Blood, né? Então tem uma coisa interessante. Se você tem Game Pass, talvez valha a pena dar uma conferida, porque tá lá e é um dos maiores lançamentos do ano do Game Pass, então acho que vale a pena dar uma conferida lá
lá também. Ô Gui, quando você terminar o Hyrule Warriors, se você conseguir terminar, não dropar, não sei se você é do tipo que dropa. Esse daí foi um dos que eu paguei prestígio, eu preciso terminar ele. Questão de honra, né? É questão de honra. Cara, eu convido você a escutar o nosso episódio que a gente fez sobre o Hyrule Warriors, que a gente fez inclusive com o PH. Ah, eu lembro quando ele participou. É. Eu não ouvi porque eu fugi de todos os spoilers. Eu silenciei todas as palavras de Hyrule Warriors quando saiu, porque eu falei, eu não quero saber dos spoilers daquilo que eu já sei que vai acontecer, mas eu não quero saber do prólogo, né? Imaginei. Então eu fiquei completamente no escuro. Tanto que eu tava até outro dia, nossa, eu não vi ninguém falando de Hyrule Warriors, né, do Age of Calamity. Ah, é porque eu silenciei tudo no meu Twitter, então. Agora faz sentido, né? Mas dá uma escutada depois lá e me chama no zap pra gente trocar ideia, pra eu poder falar por que eu não gostei do jogo. Ah, você não gostou, pode O Dan deixar. agora tá numa onda, ele não gosta de nada. Não, também não é Tá assim. muito vai. exigente. É assim sim. Traz o coelho de volta. Tchau, Dani. Desculpa, é por você tão amargo, gente. Cardoso, o que você tá jogando, cara? Eu tô jogando um jogo muito legal, que eu não tava dando nada. E bem que a Márcia avisou. A Márcia, ela é a profetisa do Final Level Cast. Eu tenho um terceiro olho muito aberto, gente. A eu Márcia, tenho. no programa da E3, se eu não me engano, o Zabuzeta me ajuda a resgatar esse momento. Eu acho que foi no programa da E3. Gente, olha só, Guardians of the Galaxy, tá? É, eu sei que eu vocês estão gostei. animados, porque teve um Eu episódio gostei. do Final Level Cast do Marvel Avengers, e tá na mesma vibe. Você gostou? Não, eu gostei real. Sem ironia aqui. Ah, não, Márcia. Tô falando sério. Logo você, Márcia. Eu jogaria real. Eu achei que ele tem potencial. Eu gostei do que eu vi. Se for do jeito que eu vi, talvez eu curta. A Márcia falou, eu tô vendo valor nesse jogo do Guardiões da Galáxia, eu acho que vai ser bom. E aí, Daniel, esse jogo vai ser uma merda, eu não vou jogar. E aí a Márcia falou, não, amigo, eu jogo. E aí eu falei, Márcia, eu vou jogar também, porque eu acho que esse jogo vai ser legal. E não deu outra. Esse jogo é muito divertido. Tô adorando jogar. A gente vai fazer um programa sobre ele, mas eu tô gostando bastante. Daniel. O Dan não quer largar o osso, então... Olha só, o Daniel, eu falei, Daniel, você não precisa jogar. Tudo bem, não tem problema. Mas ele quer. Mas ele quer jogar pra falar mal, Ele porque ele é quer, amargurado. que agora ele tá assim. Ele é uma pessoa que falou mal de Kena. Que esperar dessa pessoa? Não é. Ah, mas eu não quero entrar nesse assunto porque eu também odiei Ken. Então vocês dois fazem um programa sozinhos, reclamando de um jogo. Não, desculpa, eu me expressei mal. Não odiei Kena. Eu acho que ele é um jogo que ele tinha tudo pra ser um jogo redondo e eles cagam com a parte do combate. Mas o jogo ainda é muito fofinho, ele tem muito valor ainda. Mas enfim, esse é um outro assunto. Mas eu só quero saber, Dan, você tá jogando já o Guardiões da Galáxia? Tô. Você tá gostando ou você continua não gostando? Não, olha, vamos Você lá. tá com o coração aberto, Dan? Não, você é hater, Você tá Daniel. com o coração você é hater. aberto? Sejamos justos. É. Não, porque assim, é o seguinte, eu falei aqui no Final Level Cast, tá? Quem acompanha aqui sabe, eu falei que eu não ia jogar. Quem te conhece sabe. Quem me conhece É. sabe que eu falei, eu não vou jogar, porque eu traumatizei com aquela porcaria daquele Vingadores. Eu falei, eu não vou dar chance. Mas tá diferente, não sei o que, não me interessa, eu não vou jogar. Aí, agora o jogo chegou aqui pra mim, aí eu, poxa vida, não é mesmo? E aí, eu falei, vou ver como é que é, né? Vou dar uma olhadinha, poxa vida. Aí depois fica, ai, nossa, trabalhar com videogame me fez cansar de jogar videogames. Aí, ó, tá jogando, tá abrindo o jogo por quê, então, Daniel? Olha lá, eu joguei o primeiro capítulo do jogo, que é ali mais ou menos 1 hora de jogo, mais ou Eu menos. vou te dar exposed, Pode dar, eu tô... Ele jogou um capítulo do jogo e veio comigo assim no Telegram. Cardoso, tem algumas coisas interessantes, mas eu já tô vendo algumas coisas que me irritam. O cara jogou 20 minutos do jogo, velho. Eu falei, Dan, abre o coração. Ou não joga, ou joga com o coração aberto, amigo. Tá igual os fanboy lá do Xbox e do PlayStation, de que não muda a opinião. Exato. É isso daí, porque é isso aí vai levar até a morte. Não, porque não pode falar mal, porque não sei o quê. Ou fala mal porque não pode admitir que tá bom. Ele não pode mudar de ideia. Essa é a alma de um idoso que o Daniel tem. E ele vai jogar só pra ele poder ter a carta na manga de falar que ele tá dando a sua opinião com embasamento. Exato. Aí depois reclama. Olha, a gente pegou seu plano, Dan. A gente pegou seu plano. Exato. Meu Deus, não é isso. Olha só, eu não quero ser amargurado. Não tenho prazer. Mas olha será? só, eu joguei muito pouco, então eu não quero bater martelo de nada. Mas eu achei legal. Tipo, essa é 1 hora que eu joguei. Tá vendo? Olha só como vocês estão me julgando. Tá vendo? Quando a gente tá gravando, é outra coisa. Não. Guilherme Dias cantou essa pedra no início, que o Dan antes é outra pessoa. Apertou o play, mudou. Então, ó, fique esperto, audiência. Gente, olha só, eu até falei no Twitter que tem uma pessoa aqui em casa que tava jogando
Guardiões da Galáxia estavam achando o jogo legal. Essa pessoa sou eu, gente, sou eu. Daniel, olha só, eu vou postar prints da nossa conversa quando sair o programa do Guardiões, pra você aprender aí com o coração aberto jogar as coisas, entendeu? Daniel, eu estou jogando Death Stranding e assumindo que gostei de partes. Olha Por que só. você não pode fazer o mesmo? Exato. Sabe? Como eu já tinha combinado aqui, que eu não ia pegar esse jogo pra jogar ele até o fim e tal, eu posso ter participado do programa, tá lá e tal, e a gente vai conversar, mas eu vou jogar no meu ritmo. E aí é mais fácil de eu até apreciar, porque Gui sabe como é que é fazer review, né, cara? Você tava até falando isso uma vez que você gravou aqui com a gente, que é cansativo pra caramba e tal, então você tem que jogar, você tem um prazo, pô, o programa vai ser gravado daqui a X dias, então você tem que terminar o jogo e tal. Eu tô vivendo isso. Eu joguei 10 horas do jogo em 2 dias, pô. É difícil, é foda, loucura. é muito maçante. Cara, eu vim do Metroid Dread agora, que foi um jogo que eu amei, mas, tipo, eu joguei ele numa velocidade inacreditável, assim, tipo, eu poderia ter gostado até mais do que o que eu gostei, e olha que eu gostei bastante, se eu tivesse jogado ele num outro ritmo. Então eu acho que existe uma tendência aí de eu gostar mais do Guardiões da Galáxia do que eu esperava, exatamente por eu estar só jogando numa boa, sabe? Existe uma tendência, que safado, cara. Não é, mas pô. Mas assim, uma coisa eu já falo aqui pra galera que tá ouvindo é que ele não é parecido com Vingadores. Tem alguma coisa ali, mas a dinâmica dele é diferente. Eu joguei, sei lá, 1 horinha hoje. Ele me lembrou algumas coisas de Mass Effect. Você tem uma nave, você conversa com a galera, aí você leva as pessoas nas missões e pedem elas meio que uma ajuda, e cada um dos personagens tem uma configuração de habilidades específicas que você pode usar isso como estratégia de combate. E Márcia, tem os trajes, tem as skins dos personagens, você pode ficar Amigo, eu trocando. ainda não cheguei nisso, mas assim, eu joguei muito pouquinho hoje, só realmente porque eu baixei de madrugada, eu tava até falando com o Cardoso, eu tava morrendo de sono, mas eu tava doida pra ver. Então hoje eu meio que liguei só pra ver o que era. E eu gostei bastante até o momento. Mas assim, eu sou o oposto do Dan. O Dan tem uma predisposição pra não gostar. Eu já tenho uma predisposição pra gostar. Eu tenho um argumento absoluto pra qualquer pessoa gostar. Tem uma lhama espacial roxa, que ela dança ao som das músicas dos anos 80 que você coloca na rádio da nave pra tocar. Então eu coloquei um Ahá pra tocar, coloquei ali um Everybody Wants to Rule the World, e a lhama começou a rebolar e dançar na minha frente. Gote. Se isso não convence uma pessoa... Você já chegou na parte do cachorro? Já. É maravilhoso. Então, aí ó, mais uma. Eu ainda nem cheguei e já me comprou. O cachorro é russo. Ele fala com aquele sotaque russo-americano esquisito. É maravilhoso. Assim. Bom, a gente vai fazer um programa sobre... Tá bom. Né? E aí até lá vamos ver o que eu vou achar, mas o Gui, respondendo a sua pergunta, eu tô achando legal, cara. Até onde eu joguei, foi pouco, mas até onde eu joguei eu tô achando legal. Faltou eu falar, né, o que eu tô jogando. Eu tô jogando o Guardiões da Galáxia, né, que assim, não é exatamente uma indicação, porque eu joguei muito pouco, então seria até uma sacanagem eu indicar o jogo. Fora isso, eu posso indicar uma série? Pode. Eu vou indicar Made. É uma série da Netflix, que é com, inclusive, a menina lá do Death Stranding, aquela atriz lá, que eu não lembro o nome dela. Margaret Qualley. Que faz a mama, né? É a que faz a mama, que dizem que parece comigo. Ela lembra a Márcia, é verdade. Eu até comentei isso com a Thaís aqui, a gente tava assistindo. Cara, a série da Netflix, ela tem... Eu não lembro se são 9 ou 10 episódios e eu acredito que seja uma temporada só. Por isso eles chamam de minissérie. E é uma série muito legal e uma série muito importante, cara. Porque ela fala de assuntos, assim, que você não costuma ver em série, em filme. Fala sobre um lado ali da sociedade, né? Principalmente da mulher, que é muito legal da forma como eles abordam, assim. Ela é uma série que ela, ao mesmo tempo que ela é didática, falando ali sobre a mãe que passa por um divórcio e tal, não sei o quê, ela não fica mastigando o negócio pra você, sabe? Ela tem um didatismo ali por trás muito bem feito. E as atuações são muito legais, a menina tá ótima no papel, a garotinha é fofíssima, é uma série muito legal. Ainda não acabei, mas até onde eu vi, eu tô gostando muito, assim. E eu acho que é uma experiência legal e que as pessoas deveriam assistir. Ela contracena com a mãe dela, né? A mãe da Margaret Qualley é a Andy McDowell na vida real. Olha, eu não sabia. Pois é, eu também, quando ouvi falar da série pela primeira vez, eu fiquei meio, caramba, não sabia. Caramba. Eu queria ver porque o Kojima falou dessa série e eu fiquei interessado. O gado do Kojima. Meu Deus, quem diria? Eu mesmo. Mas é isso, indiquei aí essa série. Jogo, eu tô jogando Slay the Spire de novo, gente. Já cansei de indicar esse jogo Cara, aqui. eu não aguento mais ouvir falar o nome desse jogo. Meu Deus do céu. Outro dia, alguém no Twitter veio falar comigo, comprou o jogo, não sei o que, eu fiquei tão feliz, sei lá, convenci alguém, pelo menos uma pessoa. Influenciei alguém. Bom demais, bom demais. Bom, a gente vai ficando aqui agora. Eu não indiquei. Você não indicou?
Não! A Márcia não falou do Guardiões? Eu falei concordando com o Cardoso. Desculpa, Márcia. Márcia, isso aí é ele sendo ditador porque você está gostando de Guardiões da Eu Galáxia. tenho certeza. Não é, caraca, o complô. É complô seu, tenho certeza. Tenho certeza que é isso. Bom, eu vou indicar uma série, porque toda vez que tem Final Level Cast indica, eu me sinto extremamente envergonhada e humilhada, porque eu trabalho muito e eu não consigo jogar jogo se não for pra trabalho. Então, eu sempre sinto muito acuada, porque eu nunca tenho muito o que indicar. Então, eu vou indicar uma série hoje, eu vou me sentir bem com isso. Eu tô assistindo Succession, é muito bom falar dessa série. Eu também tô assistindo, amiga, é muito Amigo, legal. é muito Nossa bom, senhora. muito bom. É a fofoca pura, é a fofoca. Sim, nossa, eu não tinha tido esse estalo de que é uma série de fofoca. Tipo assim, né? Quem gosta de fofoca. Então eu vou elaborar em cima disso. A série Succession na HBO é uma série que acompanha uma família bilionária, o pai e os 4 filhos, e o pai é dono de um império, né? Tipo, ele tem um conglomerado de empresas e tal, que ele, né, abocanha aí muito o mercado inteiro de diversos setores, etc, etc. Então, muito rico, muito poderoso, etc, etc. E aí tem os filhos dele nesse esquema empresarial e tal, e aí começa a entrar as questões familiares, as questões de quem que vai substituir ele como presidente da empresa, quem vai tomar a frente, e, né, manipulações de pessoas ricas e poderosas, e, enfim, é a revista Caras em formato... É a fofoca pura, exato. Era Caras que tinha fofoca, né? Sim. Cardoso, você me deu um site maravilhoso. Mas é exatamente isso, porque é uma série que ela é muito boa, mas é muito difícil você explicar o que está rolando ali. Porque tem... É só fofoca, Exato. é só gente rica fazendo riquice. Exatamente isso. Porque tem uma trama principal que é basicamente, né, quem que vai ocupar o cargo maior da empresa, mas isso é meio que, assim, é o principal, mas o que acontece nos episódios, isso é meio que um pano de fundo pra todas as outras coisas que acontecem, que são coisas mais do dia a dia de uma pessoa muito rica, que não é o nosso dia a dia. E tem um leve deboche. Eu demorei pra clicar, porque eu não entendi o deboche a princípio. Eu falei isso até com o Cardoso. A câmera, o jeito de filmar, lembra muito The Office. E eu fiquei muito confusa no início, porque tava acontecendo umas coisas sérias, tipo, o cara passou mal, tava no hospital internado, podia morrer, e essa câmera dando um zoom na cara das pessoas igual The Office, e eu tô assim, gente, mas é pra eu rir? E, sabe, eu fiquei muito incomodada, eu fiquei assim, eu não sei, eu acho que não era pra eu estar rindo, mas essa câmera me instiga. Eu acho que é pra ser isso mesmo, eu acho que é pra ser meio deboche mesmo, sabe? Então, eu entendi assim, lá pelo 6º episódio, eu entendi que era deboche, que é pra você ver, tipo assim, nossa, olha como essas pessoas são tão ricas, tão poderosas e tão presas numa bolha, que olha como que isso é ridículo. Assim, pra eles é sério, pros personagens é muito sério o que tá acontecendo ali. Eles encaram como algo muito sério, mas assim, pra gente que tá vendo de fora e de uma bolha completamente diferente, é ridículo. Então acaba que tem esse fino deboche, que é muito bom. Então, fica aí minha indicação. Eu e o Cardoso, a gente tá muito alinhados nos nossos gostos. Então, amiga, nossa, tá vendo? Aí o Dan vai assistir e vai achar horrível. Tava esperando. Eu não indico absolutamente nada pro Daniel, porque ele não vê. Ele só vê quando outra pessoa indica. Aí ele vem e fala, nossa, fulano me indicou essa série. Eu falo, eu te indiquei isso há 6 meses atrás e você não viu, sabe? Criar um fake pra indicar coisa pro Dan. Exatamente. Aí ele vai ver. Ô Gui, você tá percebendo que a galera tá com uma raiva de mim aqui? Não sou eu. Tô vendo. Acho que era pra ter me tirado pra botar o Gui, não o Coelho. Tô me né? sentindo até mal aqui por ter batido tanto em você ao longo do podcast, porque agora compensou aí. Tá ótimo. Mas não, Dan, a gente te ama. É só abrir mais o coração. Com esse clima de UFC, onde eu sou o que fui ao chão, a gente vai chegando ao final desse maravilhoso sem pauta aqui do Final Level Cast. Hoje a gente inovou, né? Trazendo aqui Guilherme Dias, no lugar do Rodrigo Coelho, pra alegria de Cardoso. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que pedir pra galera seguir a gente, né? É bom, né? Pedir pro pessoal Exato. seguir o nosso querido podcast. Se você usa aí o Spotify, agora você pode até clicar lá no sininho lá, né? Pra ativar as notificações. Se você usa o Apple Podcast, deixa uma resenha lá, né, Cardoso? Dá pra fazer isso, não dá? Exatamente. Eu leio todas as resenhas e eu dou muita risada e eu amo. A galera fala, podcast gostoso demais, enfim. Fala bem do Coelho, fala mal do Daniel, deixa uma resenha legal lá, que isso ajuda muito o nosso trabalho, ajuda a gente a crescer cada dia mais. A gente crescendo, a gente faz mais programa e sai todo mundo feliz. Isso mesmo. Exatamente. Gui, queria agradecer muito sua presença, cara. Muito obrigado mesmo por ter topado. A gente chamou você meio em cima da hora, né? Tipo, foi ontem que eu falei contigo. Foi. Você topou, cara. Muito obrigado por ter chegado junto
junto, você é mais que bem-vindo aqui, volte sempre, deixa aí suas redes, onde a galera encontra seu trabalho, aquela coisa toda. Eu que agradeço o convite, por estar aqui de novo. Vocês podem me encontrar no The Enemy, eu tô sempre lá no canal, né, em períodos em que eu não estou de férias, porque eu estou de férias até metade de novembro. Ali eu apresento o Ping, né, que é o nosso noticiário de notícias de games junto com o PH. Aos sábados entra ali o Ranqueado, né, que é um programa de rankings e listas, e vai vir novos programas também nos próximos meses aí, fiquem ligadinhos, estamos trabalhando numa nova grade pro The Enemy e uma nova grade também para as nossas lives. As minhas redes sociais são @Gui Souza com Z, Dias com S, tudo junto, Gui Souza Dias. É o mesmo @ no Twitter e no Instagram, e eu falo muita besteira lá, não reparem, é só uma persona, tá bom? Ali é um cano de escape. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês falando besteiras. Besteiras e coisas edificantes também, né? A gente falou bastante coisa edificante hoje. Verdade. Muito obrigado, cara, pela sua presença, pela sua voz maravilhosa aqui mais uma vez. Sim. Um carinho para nossos ouvidos. E pros nossos queridos ouvintes, né? Fica um mistério aí se o Coelho volta, né? Vamos ver se no próximo episódio aí tá o Gui. Tomara que não. O Cardoso já tá pegando a corrente no quartinho lá dos fundos, que ele vai prender o Guilherme aqui. Exatamente. Vamos ver semana que vem como que vai ser. É sobre isso. Então, semana que vem a gente volta, 10 horas da manhã. Segue a gente aqui. A rede da gente também tá aqui na descrição do episódio. E até semana que vem. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Até semana que vem. Valeu. Beijo, gente. Este podcast foi editado pela Maremoto.